Mateus capítulo 24. Eu quero ler o versículo de número 12 e alguns versículos aqui. Eu vou falando para os irmãos quais versículos eu estarei lendo. Diz assim o versículo 12. Há uma diferença, entre as traduções. Essa tradução aqui é da Bíblia King James. É bem diferente. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Na Bíblia João Ferreira de Almeida está escrito que pelo pecado se multiplicar, o pecado e a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriariam. Eu vou ler agora o versículo de número número 32, que fala assim: agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver tenro e brotarem folhas, sabei que o verão está próximo. Vamos voltar de novo lá em Mateus 24 e eu vou ler o versículo 1 agora. Estou lendo assim de forma aleatória. O 24 fala assim: e Jesus saindo partiu do templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem o edifício do templo. Mas Jesus lhe disse: não vedes todas estas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derribado. Versículo 3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-nos: quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? O versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: fiquei atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvirei de rumores de guerra, mas olhai e não vos perturbeis, pois todas essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Eu vou ler o 7, que também é muito interessante. O versículo 7 fala assim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Olha só. Haverá fome, fala comigo, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Fala comigo assim, fome, pestes e terremotos. Amém. Pode tomar assento. Eu ia pregar uma outra mensagem, mas quando essa palavra aqui ela foi proferida aqui na palavra introdutória, o meu coração ardeu para falar sobre essa mensagem. Eu poderia falar sobre uma mensagem motivacional para 2023, mas a Bíblia ela é cheia de mensagens motivacional, exortativas, e claramente a Bíblia ela fala conosco em todos os aspectos. Mas olha só, sabemos que cada ano que se aproxima, estamos muito, muito perto, muito próximo da vinda de Jesus. Eu acredito que aqui tem pessoas de idade, como a Loiva, que tem 85, 85 anos. Como algumas irmãs também aqui que não são assim tão de idade, mas tem um tempo no Evangelho que já ouviram falar assim, olha, Jesus vai voltar. E quantos anos se passaram e Jesus não voltou? E vocês perderam a fé por isso? Contrapartida,
muitos retrocederam, se corromperam. Esse negócio que Jesus vai voltar, isso aí é balela. Isso aí é conversa para boi dormir. Jesus não vai voltar nada, isso é mentira. Só que o próprio Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras, elas não passarão. Então, pregar sobre a vinda de Jesus hoje é um grande desafio. Porque muitos não acreditam mais sobre a vinda de Jesus. E muitos também, pastor Vilmar, pastora Tânia, não estão preparados espiritualmente para receber Jesus, receber a sua volta, recepcionar Jesus. Algumas pessoas acham que Jesus tem que voltar logo, eu não estou aguentando mais. Só que não é assim não, Jesus tem que voltar logo não. Sabe quem é que vai trazer Jesus para ele voltar? Somos nós. Que isso, se é coisa da sua cabeça? Não. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, o que ele ensinou os seus discípulos a orarem? Venha logo o teu reino. Seja feita a sua vontade. Então, o que vai trazer Jesus será nossas atitudes, a nossa obediência, que vai trazer ele de volta. Porque na primeira vez ele veio como servo sofredor, mas na segunda vez ele voltará como o Mashiach ben Davi, ou seja, o Jesus, filho de Davi. Uma outra curiosidade que eu quero falar aqui é o seguinte: Jesus está em nosso meio, em forma teofânica. Teofânica significa que nós não estamos vendo ele, mas nós estamos sentindo a presença dele. Mas se Jesus estivesse hoje, nos dias de hoje, pregando a palavra nas ruas, pelo mundo, eu acredito que apenas 10% da população de todo mundo acreditaria na mensagem dele. 90% não acreditaria. Sabia disso? Porque o evangelho que eu falo hoje, não em um todo, mas um grupo seleto de pessoas, eu me refiro também de igrejas, já não é mais aquele evangelho que Jesus ele ensinou, que está na Bíblia. O evangelho hoje, não em um todo, porque existe remanescentes, aquelas pessoas que creem na vinda de Jesus, mas existe um grupo seleto de pessoas que não pregam a volta de Jesus, não anseiam pela volta de Jesus, estão presos neste mundo físico, somente com as coisas físicas, igual hoje. Eu vi na televisão, na TV da Record, que eu esqueci o nome que se fala, daquele negócio que a pessoa ganha dinheiro. Como é que é o nome mesmo? Trilegal, lá no Rio de Janeiro é Rio de Prêmios. Aí, vamos ver quem é que vai ganhar aqui tantos mil no começo do ano. Aí um ganhou lá 100 mil, outro ganhou 200 mil, outro ganhou o prêmio máximo, outro ganhou tantos mil, todo mundo se alegrando. Só que o dinheiro vai acabar. E as circunstâncias da vida vai continuar. A nossa vida espiritual, ela tem que estar equilibrada com Deus. Tanto material como no espiritual. Se você nivelar a tua vida somente nas coisas concretas, nas coisas materiais, a sua vida espiritual ela vai faltar, ela vai ficar vulnerável. Há muitas pessoas, como eu vejo por aí, bilionárias, que eles constroem para si uma fortaleza, só que essas pessoas
de tanto pensar nas coisas dessa vida, elas estão criando uma prisão para ela. E elas não conseguem sair daquela prisão. Por quê? Por causa das coisas materiais. É pecado você ter prosperidade? Não. É pecado você ser rico? Não. Agora, é pecado é quando você coloca as coisas acima de Deus. Mas quando você coloca Deus acima das coisas, a sua vida espiritual e material andarão niveladas diante da presença de Deus. Quer ver só uma coisa? Abra a tua Bíblia aí em Provérbios 29. Não quero lhe ensinar, eu não sou professor para ensinar ninguém, mas eu quero passar aqui um segredo para ter uma vida próspera e abençoada espiritualmente e materialmente na presença de Deus. Provérbios. Vamos ver aqui se é o capítulo 29. É o 30. Olha só o capítulo 30, o que diz. A epígrafe do texto fala assim: a oração de Agur. Esse Agur aqui não era nada mais, nada menos do que o próprio rei Salomão. Pois Salomão ele tinha 7 nomes. Agur, Salomão, ele tinha 7 nomes. Olha só o que diz Provérbios. Provérbios no hebraico é Mishlei. Olha só o que diz. As palavras de Agur, filho de Jaque. Jaque aqui é Davi. A profecia, o homem falou a Itiel e a Itiel a Ucal. Olha só, certamente eu sou o mais bruto de qualquer outro homem e não tenho entendimento de um homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Olha aqui o que diz o versículo de número 4. Quem subiu ao céu ou desceu dele? Quem juntou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se podes dizer aqui, os estudiosos estão dizendo que aqui é Jesus, é Yeshua. Essa pessoa que subiu e desceu ao céu foi Yeshua, foi Jesus. Agora, olha o versículo 8. Toda a palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que põem a sua confiança nele. Olha só o que diz o 6. Não acrescentas as suas palavras para que não te reprove e sejas achado como mentiroso. Olha o 7. 2 coisas requeri de ti. Não me negues antes que eu morra. O versículo 8. Remove para longe de mim a vaidade, as mentiras. Não me deis pobreza e nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga: quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Alguém entendeu aqui? Não precisa nem explicar. O próprio texto explica por si mesmo. O que Salomão aqui, Agur aqui é Salomão. O que Agur, Salomão, estava dizendo aqui? Salomão, ele era muito rico. E sabe que pela Torá sagrada, que é de Bereshit a Devarim, ou seja, é o 5 primeiro livro da Bíblia. A Torá proíbe, é uma proibição, naquela época, um rei ser rico. Por quê? Porque o rei ele tinha que dar exemplo para a nação. Eu falei, não é pecado ser rico, mas para os reis daquela época era pecado ser rico. No entanto, que Salomão ele foi rico e o que aconteceu com ele? Ele se corrompeu, se envaideceu. Ele acabou entrando em um poço, como diz os judeus, de Avodazará. Avodazará é idolatria,
é serviço ao contrário ao Criador. Então é por isso que ele escreveu esse capítulo dizendo: eu já fui rico, então eu sei o que é rico. E Salomão chegou a negar a existência de Deus. Porque quando a pessoa ela é muito rica, ela fala assim: eu tenho tudo isso aqui por causa de mim. Como Nabucodonosor, ele falou: tudo isso aqui é meu para a honra e a glória do meu nome. E o que aconteceu com ele? Deus tirou a natureza humana dele e colocou dentro dele uma natureza de animal. Ele pastou como animal. Por quê? Porque ele se exaltou, ele se colocou acima de Deus, ele não reconheceu que foi Deus que deu poder para ele, mesmo os judeus estando exilados na Babilônia. Só que Nabucodonosor, ele fez o seguinte: tudo isso aqui é meu pela glória e a honra do meu nome. Aí Daniel falou: tu vai virar animal, tu vai pastar no meio dos animais e comer grama, para você aprender que só existe um Deus nesse mundo que é poderoso para abençoar e prosperar. Então aqui Salomão ele aprende uma lição, ele fala: não me dê pobreza e nem riqueza, pois se eu tiver pobreza eu posso desonrar o teu nome, eu posso roubar, e se eu tiver riqueza eu posso desonrar o seu nome, porque eu vou colocar o dinheiro acima de ti. Algumas pessoas pensam que idolatria é só adorar a imagem de gesso, de madeira, de pau, de pedra, de ouro, de bronze. Não, idolatria não é isso não. O salmista fala assim, ó: não se prostrarás. Idolatria significa que quando nós cometemos um erro diante de Deus, ou seja, como eu citei aqui, quando nós colocamos algo acima de Deus, quando colocamos um carro, uma casa, um casamento, um namorado, uma namorada, um relacionamento, nós estamos idolatrando aquela coisa. Sabia disso? Idolatria é tudo aquilo que faz você se encurvar. Por exemplo, eu estou resfriado. E se eu colocar o resfriado acima de Deus, eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer, eu não vou ser curado, mas o que eu faço? Ganzulha tová, tudo é para o bem. Eu falei: Deus, eu estou resfriado, tudo é para o bem. Amém por isso. Amém por isso. Aí tem muita gente que acha que é o diabo e fala: tá vendo aí, ó, você tá pecando, é a mão de Deus na vida dele, ó. Às vezes pode ser. Tem enfermidades que Deus coloca na nossa vida que é para nós olharmos para dentro de nós e fazermos uma análise dentro de nós para que nós nos purificamos. Mas existem enfermidades que são enfermidades normais que qualquer ser humano pode pegar. Só que Salomão aqui, ele está dizendo: não me dê pobreza e não me dê riqueza. Mas vamos voltar lá para Mateus 24. Mateus 24... Jesus ele está dando um sermão ali no Monte das Oliveiras e os seus discípulos eles olham para o templo sagrado, que é o segundo Beit HaMikdash, que é o segundo templo, que era o templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes, ou seja, Herodes aperfeiçoou o templo, colocou ouro. O templo era lindo, era uma coisa exuberante, era uma coisa linda de se ver nos tempos de Jesus. Porém, aquele templo já não se manifestava o poder de Deus. Naquele templo não se manifestava a glória de Deus. Por que você acha que Jesus ele pregava nas ruas, nos desertos? Pregava na beira do Rio Jordão. João Batista, que é Yohanan Mikve, olha o nome dele, João Batista. Por quê? Yohanan, João. Mikve, por quê? Porque ele fazia imersão nas pessoas. Naquela época já existia o batismo, mas o batismo não era no rio. Sabia disso? A mikve, que a imersão não era no rio. Mas é pecado batizar no rio? Não, claro que não. Só que o batismo naquela época, o mikve naquela época, era na sinagoga ou no templo. Por isso que existiu em João
capítulo 5, o quê? O tanque de Betesda. Era onde faziam ali imersão dos judeus que vinham de todo mundo. E eles, para participar ali das festas, eles tinham que passar por aquele tanque, para passar por um mikve, porque Jerusalém é uma cidade abençoada, santa, sagrada naquela época. Então, só que o tanque, ele se tornou um lugar para cura, porque havia uma crendice que um anjo descia lá e subia, descia e subia e movimentava as águas e curava. Aí Jesus vai lá e quebra aquele dogma religioso e fala para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem anda e ele quebra o dogma religioso. Então por que João Batista ele batizava nos rios? Por quê? O templo de Jerusalém estava contaminado. O templo de Jerusalém já não se manifestava mais a glória de Deus como nos tempos de Moisés, como nos tempos de Salomão, como nos tempos antes da destruição do primeiro templo. Porque quem regia o templo ali não eram os sacerdotes, ou seja, os Kohanim da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Quem regia ali aquele templo eram os saduceus. E os saduceus, eles não conheciam assim muito a lei de Deus. Os saduceus não conheciam muito a Torá, como diz os judeus. Os saduceus não acreditavam no Geliat Hamaitim, que era a ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam em anjos e também não acreditavam em demônios, também não acreditavam em vida eterna. Quem aqui crê na vida eterna? Eles não acreditavam, ou seja, o sacerdócio era corrompido naquela época. Deus não se manifestava mais no templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes. E o Talmud diz que o templo, os saduceus, eles, pela sua ignorância, um deles morreu dentro do templo, porque ofereceram um sacrifício de forma errada. Quando ele sai do templo, ele é fulminado na hora por Deus. Assim como aconteceu com os filhos de Arão, quando eles foram oferecer incenso embriagados. Então a presença de Deus não estava mais no templo. Aí o que João Batista faz, pastor Romo? Ele vai lá para o Jordão batizar. Então o João Batista ele vai ser o quê? Um revolucionário. Ele vai quebrar o dogma religioso. Ele vai quebrar a liturgia religiosa. Não, o batismo tem que ser na sinagoga. O batismo tem que ser no templo. Aí João Batista vai dizer o seguinte: não, o templo está corrompido, a sinagoga está corrompida, então eu vou para o deserto pregar e anunciar a volta do Mashiach, a volta do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui nesse lugar aqui é uma revolução. É uma revolução. O que vocês estão fazendo aqui é uma revolução. Porque vocês estão indo na contramão da lógica do sistema. O sistema diz: o lugar de culto tem que ser na Assembleia. O lugar de culto tem que ser na Batista. Porque lá é a sede, lá tem convenção, lá tem CNPJ. Mas o Espírito Santo diz: sai do sistema e faça a minha obra. Prega a minha palavra. Obedeça a Deus. Aleluia. Então vocês estão sendo aqui, pastora Tânia, pastor Vilmar, revolucionários. E quem não tem discernimento espiritual vai dizer: aquilo lá é fundo de quintal. Não vai lá não, porque lá não tem CNPJ, lá não tem convenção, lá não tem documento. E quem disse que Deus precisa de ter CNPJ, documento, convenção, para a presença dele se manifestar? Porque a Bíblia fala: onde houver um, ou dois, ou três no meu nome, ele estaria presente. Ele está aqui nessa noite. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão para o céu e dá um glória a Deus aí para ajudar o pregador nesse lugar. Por isso que a gente somos chamados de malucos. Não vai lá não, que lá não tem CNPJ, lá não tem convenção, lá não tem pastor presidente. E quem disse que Deus precisou dessas coisas bobas para se manifestar?
Jesus falou para a mulher samaritana: eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Irmão, quando eu prego eu fico todo arrepiado. A mulher samaritana falou assim: tu sabe que judeu não se comunica com o samaritano. Nós adoramos o nosso Deus lá no Monte Ebal. E vocês adoram lá no Monte Gerizim. Ou seja, os samaritanos tinham uma réplica do Templo de Salomão lá no Monte Ebal. Os judeus lá no Monte Gerizim. Aí Jesus fala assim: se você soubesse com quem você está falando... Se você soubesse com quem você está falando... Eu vou dizer para você uma coisa. Haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores não vai adorar na Assembleia, não vai adorar em Israel, não vai adorar na Deus Amor, não vai adorar Universal. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, onde você estiver. E é por isso que Ele está aqui. Quem crê que Ele está aqui nesse lugar? Quem crê que Ele está aqui nesse lugar? Olha só, está acontecendo uma revolução aqui neste lugar. Deus levantou vocês como remanescentes para essa última hora, para essa geração. Deixa quem quiser falar, não tenha medo das ameaças, não tenha medo de pastor e presidente, de pastor de convenção grande. Faz a obra, porque Deus os chamou para revolucionar. Quantos aqui foram chamados para revolucionar? Eu sou a primeira pessoa, cadê a segunda pessoa? Então dá glória a Deus aí nesse lugar. Aí olha só, João Batista vai para o deserto. Aí os profetas daquela época vão dizer: tu é maluco, João Batista? Tu vai sair do templo de Jerusalém, que é um apogeu, o templo de Jerusalém que tem ouro, que foi reconstruído por Herodes. Tu vai deixar de pregar aqui para pregar no deserto? Aqui tem cadeira de ouro, tem os primeiros assentos. Ele: sim, eu vou pregar no deserto. E ele vai pregar no deserto. Porque ele fala assim: eu sou a voz que clama no deserto. Sabe o que acontece? Ele começa a pregar no deserto. O povo da cidade sai do deserto, ou da cidade, para ir para o deserto. A unção que ele tem atrai o povo da cidade para ir para o deserto. Aleluia. Porque se Deus está aqui nesse lugar, vai vir pessoas de Porto Alegre, de Santa Catarina, vai vir pessoas do centro do Rio Grande do Sul para vir para essa chácara aqui, porque eles vão dizer: lá está a unção de Deus, lá está a palavra de Deus. Aquela igreja, é a voz que clama no deserto. E a barra súria. E eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Como eu preguei um dia desse, eu falei: eu fico triste quando eu vejo um crente que pega o microfone e fala: a igreja está vazia hoje. Irmão, isso é uma ignorância espiritual. Eu já falei isso também. Eu já falei muita heresia também quando era novo. Já preguei cada heresia quando era mais jovem. Mas um dia a gente aprende. Nunca se deve dizer: tem pouca gente na igreja. Então quer dizer que a unção de Deus só está se tiver muita gente. Olha, Deuteronômio 7 fala assim: Deus fala para o povo de Israel: eu vos escolhi não porque vocês são uma nação grande. Porque se você pegar Israel é menor que o Rio Grande do Sul, geograficamente falando. Deus falou assim: eu escolhi vocês não porque vocês são grandes, pelo contrário, vocês são pequenos, mas eu vos escolhi porque vocês têm compromisso com a minha palavra. Vocês têm compromisso comigo, têm compromisso com a minha palavra, têm compromisso comigo. Então Deus, ele não é atraído por multidão. Ele é atraído aonde tem a palavra, a presença, a reverência, o temor de Deus a ele. Aí ele está lá, a presença dele está lá.
Então a unção de João Batista atrai como imã a multidão da cidade para ir até um deserto para ouvir a palavra. Chegava um publicano e falava: como é que eu devo fazer para me ser salvo? Não cobre impostos. Se o teu irmão estiver faltando roupa, se você tiver duas, divide uma túnica com ele, você terá o teu nome escrito no livro da vida. Como é que eu faço para me alcançar a salvação? Perdoe, ame, e é assim que tem que ser. Então João Batista batizava 5.000 pessoas por dia. Aleluia. Só 5.000. Por quê? Ele é um pregador revolucionário. Se você acha que você está no deserto, você pode ter certeza que você está no lugar certo. Porque a unção que está na tua vida vai atrair bênção para o deserto onde você está. Eu estou falando sobre Mateus 24. Os discípulos falam: nossa, que mega templo é esse? Cada pedra do templo de Herodes era bonita, tinha entre 5 a 7 metros as pedras. Até hoje lá tem um cotel. O Senhor foi lá, o Senhor viu. Tem os restos do templo, que é a muralha onde os judeus oram. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Aleluia. Que não seja derribada. Aleluia. E ali ele começa a falar sobre o fim dos dias. Em Mateus 24 tem 2 linhas de raciocínio ou de interpretações. Mateus 24 é uma narrativa que trata de coisas que já aconteceram, e trata de coisas que estão acontecendo, e trata de coisas que vão acontecer. Melhor dizendo, Mateus 24 tem 3 linhas interpretatórias, ou seja, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Por exemplo, quando ele fala: não ficará pedra sobre pedra, isso aconteceu. 70 anos depois de Cristo, Roma vem, invade Jerusalém, Tito toma Jerusalém e destrói o templo sagrado. Destrói o templo sagrado. Então isso se cumpriu. Mas o que eu quero falar aqui para terminar é isso aqui, ó. Uma dessas coisas aqui, ó, ele vai dizer o seguinte assim, ó: olha, quando vocês ouvirem de guerras, de rumores de guerras, não vos espanteis. Primeira coisa, guerra. Guerra. Quando falamos de guerra, não falamos sobre guerra física apenas. Falamos sobre guerras e batalhas espirituais também. Quando Jesus falou aqui sobre guerras, ele falou no plural. Ele está falando sobre guerras espirituais e sobre guerras físicas, de nação, lutando contra a nação. E hoje, existe, daqui a uns anos não vai existir guerra de bomba nuclear, vai existir guerra química. Por exemplo, a CD-19, na minha opinião, isso aí é uma guerra química que inventaram para acabar com a população do mundo. Então ele falou assim, quando vocês ouvirem de guerra, está acontecendo na Ucrânia, olha, ó, Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia. O que aconteceu em 2000, lá nos Estados Unidos, lá, quando aquelas torres gêmeas foram uma guerra. Rumores de guerra. Então, guerra aqui traz alusão guerra física e guerra espiritual. Porque existem guerras espirituais. Essas guerras nós não vencemos com armas, nós vencemos com o joelho no chão, jejum e oração, palavra de Deus e obediência a Deus. Essas guerras nós vencemos assim. Paulo fala isso aos Efésios capítulo 5. A outra coisa que Jesus falou: olhai para que vocês não fiquem perturbados, porque essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e olha só, haverá fome. Fala comigo, fome. Mais uma vez, fome. Olha só, haverá fome. Vamos abrir aqui um parêntese e destacar a palavra fome. A palavra fome aqui não quer dizer apenas fome de comida, não. Fome de Bíblia. Amós falou, haverá dias, diz o Senhor, que não haverá fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então haverá fome. O que tem hoje no mundo?
Tem fome de alimento? Tem. Mas a pior fome que tem é a fome espiritual. Glória a Deus. Aleluia. É a fome espiritual, porque é através da palavra de Deus que nós saciamos e alimentamos o nosso corpo. É através dela que nós nutrimos o nosso corpo. O nosso corpo depende de café da manhã, almoço, para alguns, jantar. Como também a nossa alma depende de oração, leitura da palavra e obediência à palavra de Deus. Aleluia. Então, a fome aqui traz alusão à fome da palavra. Aleluia, aleluia. Fome da palavra. É por isso que eu falei aqui no começo, pastor, que o evangelho de hoje em dia, não em um todo, mas separando assim grupos seletos, há muitas igrejas que têm fome de palavra. Igrejas gigantescas, 3 horas de louvor, 10 minutos de palavra. E a palavra é aquela palavra motivacional, que você vai vencer, tu vai ter faculdade, isso é bom, é muito bom. Isso alimenta a alma? Não, alimenta apenas o seu ego. Mas o que alimenta a sua alma é a palavra de Deus. Então é por isso que ele fala, ó, haverá fome em vários lugares. Vários lugares está tendo fome da palavra de Deus. E eu acredito que hoje a maioria da fome não é de alimento não, porque o mundo está tão atualizado de forma tecnológica, em que muitos lugares aí tem comida. Por exemplo, o Brasil é um país abençoado, que nós transportamos alimento para outras nações, mas a maior fome que tem no mundo hoje é a fome da palavra de Deus. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque você vem em todos os cultos aqui, e você, na tua casa, você lê, você está buscando a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 fala assim: bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que praticam as palavras que estão escritas nesse livro. Ou seja, você ouve aqui, mas em casa você vai ler. E você vai guardar ela no seu coração. Por quê? Eu quero saber se o que o Alberto está pregando condiz com a palavra. Então eu vou lá para a palavra onde ele leu e vou pesquisar. Eu quero saber se o que ele está pregando condiz. Você está fazendo o que? Você está lendo, buscando, se alimentando da palavra de Deus. Então ele falou, haverá fome em vários lugares. E os sábios judeus do Talmud diz que houve 10 fomes no mundo. 10 fomes na Bíblia. Uma delas foi no tempo de Ruth. Outra fome foi no tempo de Davi. E em outras ocasiões bíblicas também houve fome. Fome de alimento que eu estou dizendo. Houve 10 fomes, mas a pior fome que tem é a fome da palavra de Deus. Para nós terminarmos aqui, o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, algumas traduções falam o pecado e a iniquidade, o amor de quase, não todos, de quase, de muitos, se esfriaria. Há uma diferença entre pecado e iniquidade. Existem 3 níveis de pecado. Pecado, que é o primeiro pecado, são pecados que nós cometemos no dia a dia, às vezes nós murmuramos, são pecados. Mas a gente ora, Deus perdoa a gente. Às vezes tropeçamos, murmuramos, às vezes nós ficamos tristes com a notícia. Isso são pecados. Agora, existe a iniquidade, que é pior que o pecado. Tem gente que fala, não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado. Não. 3 níveis de pecado. A homossexualidade é pecado? Não, é pior que pecado. É abominação. Deus abomina homem que se deita com homem. É pior que pecado. Iniquidade. É pior dos 2 ainda, dos 3. O que é iniquidade? É quando você é um crente em Jesus. Aí você sai da igreja
e vai adorar os demônios, para macumba, candomblé, vai para a vida. Você está fazendo iniquidade. No original, esse versículo aqui, no original hebraico, ele fala assim, ó, e por se multiplicar a falta do ensinamento e de ler a palavra ou a Torá de Deus, o amor de muitos se esfriariam. A palavra amor no hebraico é ahavá e no grego é ágape. Só que no hebraico a palavra amor, ela tem vários níveis. Amor a Deus, amor ao teu próximo, amor a si mesmo. Só que aqui está se referindo ao amor à palavra de Deus. E quando não há amor, devoção pela palavra de Deus, o amor, ele se esfria. Isso aqui aconteceu por quê? Porque os judeus, eles se esfriaram na palavra. Eles se distanciaram da palavra de Deus. E quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, o nosso amor se esfria. Se esfria conosco, se esfria com Deus, se esfria com o nosso próximo. O que acontece? Vem a galuta, vem o exílio, vem provações e derrotas na nossa vida. Mas quando nós amamos a palavra de Deus, Ele está do nosso lado. Quantos aqui amam a palavra de Deus aqui nesse lugar? Ele fala assim, ó, haverá falsos profetas em vários lugares. Falsos profetas. Quem é que já viu aqui profetas de internet? Não estou dizendo todo mundo, mas existem alguns. Que só te entrega a revelação se você enviar o Pix. Manda um Pix ungido aí que eu vou te entregar uma revelação. Vou revelar o teu CPF, tua identidade, teu RG. Eita Deus! Sabe o que é isso aí? No hebraico é Sheker Navi. Sheker Navi é falso profeta. Teve um camarada aí que ele estava pedindo Pix no Facebook e pegaram ele, ó, enchendo a cara numa boate. Usando com Pix das pessoas que estavam dando para ele pelo Facebook. São falsos profetas. Ele falou, haverá muitos. Haverá muitos. Para mim terminar agora aqui, mas agora eu estou falando que eu vou terminar porque eu vou terminar mesmo. Ele falou assim, haverá falsos Cristo também. Segundo a cultura judaica, houve 13 falsos Cristo no mundo todo. Um deles foi Shimon Bar Kokhba, que ele viveu na época da destruição do segundo templo. Todos os judeus acreditavam que ele era o Messias. Vamos pegar os romanos, vamos fazer uma revolta contra os romanos, vamos tomar Roma, vamos tomar Israel de Roma. Aí muitos judeus acreditaram nele, é o Messias, ele é o Messias. Shimon Bar Kokhba é o Machia, ele é o Messias. Porque ele queria livrar Israel da mão dos romanos pela força física. Zacarias 4 fala assim, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E quando Jesus voltar, Ele vai nos tirar desse mundo, não pela força física, mas Ele vai nos tirar pela espiritualidade, pela força da unção que Ele tem em nossas vidas. Glórias a Deus. E o que aconteceu com ele? Pegaram o Shimon Bar Kokhba e jogaram dentro do fogo. Tu é um falso Cristo, tu é um falso Machia. E quem acreditou nele na época foi o Rabi Akiva. Pegaram o Rabi Akiva, amarraram ele numa carroça e começaram a andar com ele nas ruas de Jerusalém até seu corpo ficar todo esfolado. Por quê? Porque ele acreditou no falso Cristo. No falso Machia. No falso Jesus. Mas quem tem a palavra de Deus não é enganado por falsos profetas e nem por falso Messias. Agora, o versículo de número... Isso aqui tem que ter um tempo para a gente falar de escatologia bíblica aqui. Porque tem a escatologia de Paulo, tem a escatologia de Jesus. Olha aqui. O versículo de número 29. Imediatamente após tribulação daqueles dias, isso aqui já é futuro, vai ser no futuro, olha só, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu aqui
Simboliza os satélites, os ônibus espaciais, a tecnologia que tem lá nas esferas do céu físico. Só que fala assim, ó, o sol e a lua se escurecerá. Por que o sol e a lua se escurecerá? Quem já olhou para o sol aqui? Uma coisa maravilhosa, né? A lua, então, nem se fala. O sol brilha, não brilha? Mas olha o que eu vou falar para você aqui, que você vai saltar desse banco aí agora. Oh, Deus, agora. Olha a resposta, está no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mas o que tem a ver aqui o sol e a lua com isso? O sol e a lua brilham, principalmente o sol brilha. Significa que quando Jesus voltar, o brilho dele é tão forte que Malaquias fala que ele é o sol da justiça. O brilho de Jesus será tão forte que a lua e o sol vão dizer assim: peraí, vamos nos retirar. Porque a luz que está vindo aí, ó, está ofuscando a nossa luz. É a luz do Messias. É por isso que fala que o sol e a lua se escurecerá, pois a glória do Messias vai fazer ofuscar o sol da lua, a luz da lua e a luz do sol. E você crê que essa luz está aqui? Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Quem é essa luz? É Jesus. E a glória do Senhor, ela vem nascendo sobre ti. Jesus está voltando. Urabassura. Pode se colocar de pé pela permissão do pastor, da pastora. Com o tempo eu vou falar outras coisas ou curiosidades do Apocalipse. E vamos falar mais sobre a volta de Jesus. Mas olha só, um dos sinais da volta de Jesus é o ateísmo. O que é ateísmo? Ateísmo é a pessoa que não acredita em Deus. Esse será um dos maiores sinais, onde pessoas que acreditavam em Deus vão desacreditar em Deus. Esse negócio aí de Deus, igreja, Deus, poder, aleluia. Vai haver um grande ateísmo no mundo. E ele vai voltar. Deus, aleluia. E Jesus fala assim para seus discípulos: porventura, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? Algumas pessoas pensam que fé aqui é de você crer em Jesus. A fé é crer em Jesus. Não. Sabe o que quer dizer a palavra fé? A palavra fé no hebraico é emuná. Fé. O que significa fé? Fé, fidelidade. Abacuque falou: o tzadik, o justo, viverá da fidelidade. Jesus que diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, será que vai ter pessoas que vão estar obedecendo a palavra? Será que vai ter pessoas que vão estar orando, buscando a minha presença? É como eu falei, esse lugar aqui é um lugar revolucionário. Aleluia. Muitos lugares que nós vamos por aí é culto de entretenimento, para você ir lá se distrair. Aqui você não se distrai, aqui você recebe. Eu vou lá no culto lá porque eu quero rever meu amigo. Entretenimento. Deus não habita nesses lugares. Agora você vem, é claro que você vem aqui, você ama, igual nós amamos a irmã Tânia, ela nos ama também, o pastor ele nos ama, vocês também nos amam, eu amo vocês também. É muito bom nós revermos vocês. Mas a gente ama, cada um tem um amor assim com o outro, que está precisando de ajuda, a gente vai ajudar um com cada um. Mas eu estou falando assim, tem igreja aí que é entretenimento. Tu vai para a igreja lá, mas no meio de semana ninguém te procura.
No meio do ano ninguém te procura, você é só mais um no meio daquela multidão. Mas aqui não, aqui é um lugar revolucionário. É como dizem Atos dos Apóstolos. Tudo era incomum entre os apóstolos e o povo. Alamantu nevassi, alabandaracalá. Sabe por causa de que eu prego em poucas igrejas? Eu prego em poucas igrejas, pastor. Eu prego aqui porque vocês têm discernimento, mas eu prego, aliás, eu não prego em lugar nenhum, bem dizer. É porque eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou. Então prego para não voltar mesmo nessas igrejas. Quer me convidar, me convida para mim não voltar. Mas se gostar, me convida de novo que eu vou. Que a gente não pode deixar de falar a verdade. Assim também como tiver outro pregador pregando aqui, eu vou estar embaixo ouvindo exortação. E eu vou estar, oh glória a Deus, fala comigo, Senhor. É verdade, Senhor, eu preciso me corrigir nessa área. É verdade, Pai, eu preciso perdoar o meu irmão. O pregador está falando a verdade. Eu, Alberto, queria estar embaixo, ouvindo isso que eu estou falando. É verdade, Jesus está voltando. Mas esse evangelho hoje, evangelho Nutella, evangelho modinha, tu vai na igreja lá, o pregador prega a verdade. Ih, rapaz, só falou palhaçada. Ih, isso é pregação do passado. Agora, a onda agora é pregação coach agora. A pregação de motivação. Aí quando Jesus voltar, ele vai dizer: afastai de mim que eu não vos conheço. Eu quero ser conhecido por Deus. Amém? Feche os teus olhos. Eu vou colocar o hino aqui, eu não vou cantar não. Eu vou colocar o hino. Pá, eu tava resfriado, eu tô resfriado, mas nem parece que eu tô resfriado. Deixar aqui, eu vou até 1h da manhã, né? Eu tô igual um rolo volante, igual um trator. E nem almocei hoje direito. E 2 colheres só de arroz só. Entendeu? Mas se deixar aqui, a unção aqui, a gente vai até 1h da manhã, meu irmão. Só queimando azeite. Só queimando azeite. Eu tô pregando aqui, mas eu tô queimando o meu azeite. Eu tô me doando. Fecha os teus olhos em nome de Jesus.